Boa tarde, meus alunos. Bem-vindos para mais uma videoaula nossa aí, né? Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 5, Saúde e Meio Ambiente, terceira parte. Tá legal? A aula passada nós falamos das doenças aí vinculadas principalmente ao solo contaminado, né? Não sei se vocês recordam, falamos um pouquinho da amebíase, da giardíase, da esquistossomose, dentre outras aí. Agora nós vamos falar um pouquinho, né, da água como foco de mosquitos vetores. Relembrando para vocês que vetor geralmente é um inseto. Na maioria das vezes, esse inseto é um mosquito. Mas nós temos outros vetores também que podem ser os animais aí. Algumas doenças são transmitidas por mosquitos, cuja reprodução necessita da água. Uma das maneiras mais eficazes de evitar essas doenças é impedir o acúmulo de água em recipientes deixados em espaços abertos, né, como pneus velhos, caixas d'água, garrafas e calhas de telhados, pois eles servem de criadouro para os mosquitos aí. Além disso, em áreas com mosquitos, é recomendado o uso de roupas que cubram a pele, proporcionando alguma proteção contra picadas. Repelentes e inseticidas também podem ser usados seguindo as orientações do rótulo, né? Então é muito importante, né, nós voltarmos àquela velha questão de não deixar pneus, caixas d'água, garrafas, ou seja, foco de água parada, onde que o mosquito vai reproduzir, o ciclo vital dele vai continuar. Lembrando sempre que nós temos sempre o agente etiológico. É um vírus, é uma bactéria, é um protozoário, é uma verminose, um plateuminto, um nemateuminto, né? E o vetor geralmente é representado por um inseto, mas umas doenças pode ser por um caramujo, pode ser pelo porco, como nós vimos na aula anterior aí. Então, quando eu falo vinculado à água, porque a maioria necessita da água para uma das fases da reprodução. Então, água limpa, esse mosquito não vai reproduzir. Muito importante salientar para vocês isso aí. Uma das doenças que nós vamos falar aí é a malária, tá bom? No Brasil, a malária é uma doença endêmica das regiões Norte e Centro-Oeste, vitimando cerca de 300 mil pessoas por ano. Sem o tratamento adequado, ela pode levar à morte e é causado pelo protozoário plasmódio aí. Quando eu falo para vocês endêmica, relembrando o conceito, é uma doença que não é erradicada, ela dá ao longo de todo o ano. Não existe vacina para a malária. Regiões norte, os estados ali do Amazonas, Pará, né, Amapá, Rondônia, Roraima, Centro-Oeste, Mato Grosso. Aqui na nossa região, né, Sudeste e Sul, nós não temos malária não. E o agente etiológico aí no caso é um protozoário. O nome do protozoário vulgar é o plasmódio. Ele tem nomes científicos, plasmódio falciparum, plasmódio vivax. Esse plasmódio ele vive dentro do mosquito que nós vamos ver agora. O plasmódio é transmitido por um vetor, a fêmea do mosquito Anopheles, conhecido como mosquito prego. O gênero é o Anopheles. O nome vulgar é chamado de mosquito prego aí. Quando uma pessoa é picada, os plasmódios alojados nas glândulas salivares do inseto são injetados na circulação sanguínea. Então, injetados são colocados dentro do organismo e caem nas nossas células sanguíneas os glóbulos vermelhos, como nós vamos ver aí. Esses protozoários se multiplicam na célula do fígado, do baço e dos glóbulos vermelhos. Ao se reproduzirem nos glóbulos vermelhos, os parasitas rompem essas células e espalham toxinas no sangue. Além da picada do mosquito,
a transmissão, ali colocou transição, desculpa, foi erro meu de digitação. A transmissão da malária pode ocorrer pela transfusão de sangue contaminado, através da placenta, que é a forma congênita, para o feto. Quando a mulher está grávida, ela está contaminando e passando para o feto aí. E por seringas infectadas. Graças a Deus, a grande maioria dos bancos de sangue do Brasil hoje tem controle. Então, raramente nós vamos pegar malária através de transfusão de sangue. Com o surgimento da AIDS, né, descobriu-se que a principal forma era por transfusão de sangue. Inúmeras doenças são feitas por transfusão de sangue também. Então, há quem doa sangue, esse sangue passa por uma clivagem, passa por mecanismos se ele está livre de outras doenças que podem ser passadas para a gente aí. A gente dá um enfoque dessa doença, apesar dela não estar em Visconde do Rio Branco, não está na região da zona da Mata Mineira, na região sudeste, mas ela ainda é uma das doenças que assola muito o Brasil, o nosso Brasil, e principalmente os países que estão em áreas tropicais, os países subdesenvolvidos aí. Ao ciclo vital da malária. Legal essas duas fotos aí. Eu não quero que vocês fiquem gravando esses nomes zigoto, gametócitos, tá bom? Esporozoítos, merozoítos, que são as formas larvárias aí. Tá mostrando esquematicamente ali, né, de maneira hipotética, né, a fêmea, que é o vetor, né? A fêmea, o nome vulgar do mosquito prego, ela pica. Então, os protozoários, eles estão localizados nas glândulas salivares. Ela pica sua pele, vai cair na circulação sanguínea. Esse sangue vai carregar ele por todo o corpo e principalmente parar em duas regiões, ali de marrom para a gente, mostrando o fígado da gente e também na região do baço. Como destrói muitas células do sangue, liberando toxinas, né? A pessoa tem muita febre. Tem alguns tipos de malária que eu não vou citar para vocês. O livro fala da terça benigna, tem a quarta benigna, né? Que vai depender dos intervalos de febres aí, né? É muito importante que a pessoa procure um médico para fazer o devido tratamento aí. Lá na região amazônica, né, muito costume, como não tem como eliminar o foco de água parada, porque lá tem um rio Amazonas, é muita água, né? As pessoas vivem em palafitas, né? Até então nós estamos vendo aí as cheias no Rio Negro e Solimões, em Manaus, então não tem como drenar essa água. Então eles usam muito inseticidas ou utilizam a... Como que eu vou lembrar? Vocês não devem nem conhecer o cortinado, impregnado por substâncias repelentes para eliminar esta doença aí. Nós tivemos uma ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva. Ela foi até candidata a presidente da República pelo Partido Verde e outros partidos. Ela é um exemplo, que ela era filha de um seringueiro que vivia no Acre. Ela chegou a ter mais de 12 malárias. Então, eu falo que ela é um exemplo de vida a ser seguido no fato de que ela sobreviveu à malária, sobreviveu às condições mínimas de saneamento básico, as questões de pobreza que ela vivia, conseguiu terminar o curso dela, alfabetizar aos 16 anos de idade, fazer o antigo SESU e fazer uma faculdade e chegar a ser senadora e ministra de Estado aí, tá? Então a malária é típica da região norte e centro-oeste do Brasil aí. Se não tiver tratamento, leva. No segundo slide, muito legal, que frisa a palavra para a gente o quê? Vetor, vetor, vetor. Se eu eliminar o vetor, eu vou estar eliminando, consequentemente, a doença. Para limitar o vetor, eu tenho que eliminar o foco de água parada, aonde o mosquito se reproduz. Na região lá, muito difícil eliminar esses focos de água parada, devido a ser região com grandes concentrações de rios. Como que eu vou drenar aquela água daqueles rios todos ali? Não tem condições, né? Fica extremamente difícil aí.
A próxima doença que nós vamos falar é a dengue, né? O vírus é transmitido pela febre do mosquito Aedes aegypti e Aedes albopicus, é o nome científico. Gravando para mim, sua Aedes está de bom tamanho, tá bom? Os mosquitos se infectam ao picar, também houve um erro de digitação ali, uma pessoa doente. Depois, ao picar outra pessoa, esses insetos injetam em sua corrente sanguínea a saliva contaminada com o vírus. A dengue pode ocorrer de maneira mais branda, casos em que é chamada de dengue clássica. E, apesar de se caracterizar por febre alta, seus sintomas desaparecem em 7 dias. Nos casos mais graves, chamados de dengue hemorrágica, a pessoa apresenta, além dos sintomas da dengue clássica, hemorragia no nariz, na gengiva ou na vagina, hematomas no corpo, entre outras aí. O caso mais agravante, gente, é a hemorrágica. Nós não estamos vendo agora falar muito em dengue, devido à pandemia do coronavírus, mas a dengue é uma doença que mata muitos brasileiros ainda, bastante. A hemorrágica, porque ela provoca hemorragia, que é o sangramento interno dentro dos nossos órgãos aí, levando indivíduos à morte aqui. Visconde do Rio Branco já vivenciou, né, 2 surtos, ou duas epidemias de dengue aqui. Eu até relembro, na ocasião, 2002, eu estava ministrando aula no colégio no turno da manhã, quando eu comecei com os sintomas, fui para casa e tive. No meu caso não foi a hemorrágica, não. O meu caso foi a clássica mais branda. Tive que ficar em repouso, ingerir bastante líquido. É doença também chamada de doença quebra-ossos, porque você tem uma sensação que parece que passou um trator no seu corpo. Você fica com o corpo todo dolorido mesmo, extremamente dolorido aí. Um outro surto que teve recentemente foi 10 anos depois, ali no ano de 2011, 2012, que eu não me recordo muito, nós tivemos bastante casos de morte de Visconde do Rio Branco e de pessoas novas, tá? E é uma doença, como se diz, que nós não temos vacina, não existe vacinação. Nós temos 4 variantes do vírus, né? E até hoje nós não encontramos a vacina aí. Porque principalmente é uma doença que geralmente ela acaba cometendo, levando a casos mais graves a pessoas de nível econômico social mais baixo, né? E o vírus, ele não tem a capacidade de mutagênese, né? Eles não são tão mutagênicos igual o coronavírus, né? Então as autoridades aí não estão investindo tanto em dinheiro em buscar uma vacina eficaz. Mas acredito que estamos aproximando dessa vacina. Eu fico assim, eu gosto de falar muito da dengue porque ela, na época do verão, é a época que ela mais aparece na nossa região, em todo o Brasil como um todo aí. Em ambos os casos, o doente deve ser tratado por um médico e nunca fazer automedicação, pois muitos medicamentos comuns, como de febre e dores, podem levar a hemorragia, agravando a doença. A pessoa às vezes acha que não está com dengue, né? Ela está com uma dor de cabeça. E essa dor de cabeça pode ser um dos sintomas dessa dengue hemorrágica. Então, se você se automedica, toma uma medicação achando que é uma dor de cabeça, você pode agravar o quadro da doença e levar a hemorragias internas, e quando for ver, nós não vamos ter recurso aí de estar tratando. Então, gente, pelo amor de Deus, automedicação é uma coisa extremamente grave, e o brasileiro tem um hábito muito grande de se automedicar. Então, vamos nos policiar nesses aspectos. Automedicação, não, de forma alguma, independente da dengue, como de outra doença aí. Não existe vacina para a doença. Prevenção é eliminar focos de água parada, onde o mosquito se reproduz, e o controle biológico. O controle biológico aqui hoje,
eles estão introduzindo na natureza mosquitos contaminados com uma variante, né, do vírus mudado geneticamente, que acaba matando, né, os naturais ainda. Mas nós estamos numa fase muito incipiente aí. Eu acredito que o controle biológico ainda, Ronaldo, professor de ciências de vocês, não seja a melhor técnica, ela é mais trabalhosa nesse aspecto aí. Eu vislumbro aí uma busca eficaz para a vacina. Aí nós não vamos precisar do agente de zoonoses que vem na casa da gente verificar, né, se não tem focos, se não tem lixo, se o terreno da gente está limpinho, as nossas caixas d'água, né? Eu sei que por um lado não vai precisar do agente de zoonose, mas a vacina seria a maneira eficaz para erradicar essa doença que ainda retira a vida de muitos brasileiros aí. Aí tem um ciclo de vida legal que eu quis mostrar, tá vendo? O mosquito Aedes aegypti, né? A fêmea que transmite as doenças pra gente, tá legal? Ela deposita os ovos, esses ovos transformam numa larva 1, na larva 2, na 3, na 4. Observe que precisa passar pela água, né? No outro lado, temos lá, ó, garrafas, recipientes, né? Pneus, vasos. Então, nós não podemos deixar acumular água ali, que os ovos vão se transformar em larvas, as larvas vão contaminar o vírus, esse vírus contaminado, ao picar, tá vendo? Ele tá picando, inocula, né? Tem um desenho dele ali bem grande, uma foto muito legal, né? Dele, no momento que ele está picando, inoculando, introduzindo o vírus no nosso organismo aí. Ficou muito legal aí. Qualquer coisa, vocês dão uma paradinha e dão um print aí. Outra doença muito falada é o chikungunya, ou chikungunya. Fica a critério de vocês a forma de escrita aí. Essa doença viral, que também é transmitida pelas duas fêmeas, né, dos dois mosquitos, no caso do Aedes, provoca sintomas parecidos com os da dengue, porém mais agudos aí. Quando eu falei duas fêmeas, é porque tem dois gêneros de mosquitos, mas está tudo no Aedes. Não precisa gravar o segundo nome, não, porque hoje os livros não pedem muito a questão de gravar o nome científico. Se for pegar todas as doenças e gravar todos os nomes científicos, a gente perde a função de realmente como prevenir essas doenças aí. Seu nome vem do dialeto local da Tanzânia, né? Que surgiu lá na Tanzânia, significa andar curvado, em referência às fortes dores na coluna e nas articulações, causada pela doença. Além disso, provoca febre, náuseas, dor de cabeça, fadiga, irritação na pele e dor muscular ou dores musculares, né? Fadiga, a pessoa fica prostrada, a pessoa fica com uma preguiça mesmo. Gente, Deus que me perdoe ficar com fadiga, tá? Não é brinquedo, não. Não é fácil, não. Né? A gente associa muito dengue, chikungunya e zika, que nós vamos ver no próximo slide. E todas têm como vetor aqui o mosquito Aedes. Pode ter mais de um Aedes, né? Que a gente fala gêneros diferentes aí. E elas estão todas vinculadas ao quê? À água, onde a água é o meio de reprodução do vírus ali. As causas principais do avanço dessa doença são a inexistência de uma vacina e a baixa imunidade da população contra o vírus. Então, não temos vacina para o chikungunya. Um detalhe, quando eu falo baixa imunidade, a gente não tem anticorpos, que são chamados soldados de defesa. O nome seria leucócitos, soldados de defesa do nosso organismo. Como é uma doença típica de país subdesenvolvido, a população muitas das vezes ela tem uma má alimentação, então ela tem uma imunidade baixa. Qualquer coisinha que chega, os anticorpos não estão prontos para poder combater. Então faz necessário também a busca de uma vacina para contra a febre chikungunya e contra a chikungunya.
O tratamento é semelhante ao aplicado contra a dengue. No que diz respeito à prevenção, as medidas também são similares, como o controle da propagação dos mosquitos vetores aí. Como é que eu vou combater os mosquitos? Eliminando foco de água parada, uso de inseticidas, uso de repelentes aí. Muito importante estar frisando isso nessa aula de hoje aí. Outra doença muito falada nos meios de comunicação é a Zika. Trata-se de um vírus também transmitido pelo Aedes aegypti. O vírus recebeu o mesmo nome do local de origem, a floresta Zika, em Uganda. Quando eu falo vírus, gente, desculpa aí, o nome da doença recebeu Zika, né? Porque foi descoberto lá na floresta. Tanzânia é um país lá na África, no ano de 1947 aí. Vocês devem ter falado muito do Zika, né? Que correlaciona muito com a questão da microcefalia que nós vamos ver agora. Os principais sintomas seriam dor de cabeça, febre baixa, manchas vermelhas na pele, dores leves nas articulações, vermelhidão e irritação nos olhos. O mais preocupante em relação à Zika é a infecção das gestantes. Gestantes são mulheres grávidas, né? Quando contaminadas, elas passam o vírus para o feto, o que pode desenvolver a microcefalia. Grave essa palavra, microcefalia. Uma condição na qual o tamanho da cabeça é menor do que o esperado, porque interrompe o crescimento adequado do cérebro. Há 2, 3 anos atrás, nós tivemos muito caso de Zika do Brasil. Crianças em que o perímetro cefálico nasce abaixo da média, geralmente menos de 32 centímetros, bem menos. Aí vai dar distúrbios mentais, retardamento, né? Chegou até a se recomendar que no período de verão as mulheres nem se engravidassem com medo de microcefalia. Foi um surto no Brasil, uma coisa assim impressionante. Só dava reportagem nos jornais, nos telejornais, da questão da microcefalia. E hoje nós temos em menor quantidade, mas como estamos aí com surto de pandemia de coronavírus, não estão se falando tanto, mas continua em menor quantidade, mas continua. Ainda não existe medicamentos contra a Zika. A única forma de prevenção é o combate ao vetor. Combater o vetor, combater um mosquito. Olha só, se eu combater o mosquito Aedes, que dentro dele tem um vírus, eu vou estar eliminando o quê? 3 doenças endêmicas do nosso país, que seria qual, gente? A dengue, a febre chikungunya e o Zika. Nesse primeiro desenho aí, a gente vê o quê? Um bebê, olha a região do cérebro dela, né? Bem menor, um diâmetro bem menor. Ali a gente colocou um exemplo hipotético, em que você vê um recém-nascido com diâmetro, perímetro é a circunferência, tá bom? Do nosso cérebro aí, então bem menor, né? Isso vai comprometer no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento motor, no desenvolvimento dos neurônios. Essas crianças vão estar fadadas ao quê? A um futuro muito difícil, né? E por uma doença tropical, por uma doença vinculada à água e a vetores aí. Então, há necessidade que existam políticas públicas mais eficazes para o povo, principalmente no que requer o que? O saneamento básico, o tratamento da água, a rede de esgoto. Muitas dessas doenças nem sequer são estudadas ou mencionadas por alunos que vivem em países desenvolvidos, como os Estados Unidos da América, como a Finlândia, como a Islândia, como a Suécia, como o Japão, a Alemanha. É típica de país pobre ou em vias de desenvolvimento, como o Brasil. E dinheiro nós temos. O que precisa é que os nossos políticos revertam esse dinheiro para pesquisas
e vacinas para proteger a população aí. Vamos falar de mais uma outra doença, né, que vai ser a última, que é a febre amarela. A febre amarela é uma doença viral grave. Ela é transmitida por mosquitos vetores. Os sintomas comuns são febre, calafrio, dor de cabeça e muscular, náuseas e vômitos. Em alguns casos, a doença apresenta uma forma mais grave, que pode ocorrer problemas nos rins, fígado. Ali está digitado errado, não é olhos, são olhos. E pele amarelada, icterícia. Eu já falei pele amarelada lá atrás para vocês, devido à destruição das células vermelhas aí, hemorragia e cansaço intenso. Na maioria, os infectados conseguem se recuperar, ficando imunes a ela aí. A doença apresenta 2 ciclos de dispersão. O silvestre, cujos vetores são mosquitos dos gêneros Haemagogos e Sabetes, que vivem nas áreas tropicais e tem preferência por sangue de macacos. E o urbano, cujo vetor é o Aedes aegypti, né? A gente já viu também, vocês estão novinhos ainda, né? Matando macacos na região. Teve um surto muito grande em Porto Alegre, num parque. Porque o macaco é um vetor, mas o macaco não passa para a gente a doença, não. Tá? Teve um perto de Goiânia, aí muitas pessoas começaram a matar os macacos achando que macaco é transmissor de febre amarela, e não é, de forma alguma. Lembrar que tem o silvestre, que nos macacos, né, em muitas cidades ficam próximas às florestas, que pode ser um vínculo de contaminação, e o urbano aí. A prevenção é a vacinação. A nossa sorte, que das doenças todas mencionadas hoje, nós temos a vacinação. Eu, graças a Deus, sou vacinado, tomei um reforço. E se porventura algum de vocês forem fazer uma viagem ao exterior fora do Brasil, muitos países só vão aceitar se você tiver na sua carteira de vacinação a vacinação contra a febre amarela aí. Tá legal? E eu aconselho também quem for viajar assim para a região amazônica, for viajar para a região de mata fechada, que verifique, porque nós temos a forma silvestre que pode estar passando para a gente aí. A mais comum para a gente seria a urbana, aí, como mostra o ciclo de vida aí. Nós temos lá os macacos, né? O Haemagogos e os Sabetes, que pode passar para o homem, né? Quando eu vou fazer o que? Um turismo ecológico, vou inserir numa mata, né? E o urbano, que tem como vetor, hoje a nossa aula está se utilizando muito o termo aqui, vetor, 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 e sempre o vetor aqui no caso é o mosquito, tá? O Aedes aí, que acaba picando pra gente. Abaixo eu coloquei uma figura mais tranquila ali para vocês, mostrando o macaquinho, né, o Haemagogos, né, e embaixo a forma urbana aí. Inclusive, essa segunda slide, essa segunda foto, tem no nosso livro de ciências aí, tá? Espero que vocês tenham compreendido aí um pouquinho. Eu sei que foi muita terminologia para uma aula só. Obrigado pela atenção. Vou deixar aqui minhas recomendações. Vocês vão fazer a leitura das páginas 104 a 107. Copiar as 4 atividades da página 107 e fazer no caderno. Fazer as atividades em PDF disponível na plataforma. Fazer avaliação, exercício de fixação disponível na plataforma. Dúvidas estão disponíveis nos grupos de WhatsApp de cada turma e em nossas aulas pelo Google Meet, que ocorre sempre às 14 horas das sextas-feiras. Não esqueçam, de forma alguma, gente, pelo amor de Deus, não esqueçam de finalizar as atividades no sistema. Eu tenho notado que, ultimamente, tem muitos alunos que não estão finalizando. E volto a reiterar, segunda são nossas aulas de ciências. Então, façam essas atividades sempre às segundas. Não deixem a matéria acumular. Um ano está caminhando, daqui a pouco
Se vocês forem deixar acumulando, a coisa vai atropelando, atropelando, esse dia vai ficando tão grande, tão grande, tão grande, que eu não sei se eu vou dar conta do recado aí. No mais, eu peço a vocês muita perseverança, muito esforço e, sobretudo, rotina em fazer as atividades aí. Quero agradecer a vocês por mais uma aula e fiquem com Deus até a nossa próxima aí. Abraços.